Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de ciências. Hoje o nosso assunto é a poluição do solo. Atualmente, a preocupação com o lixo está em toda parte do mundo e nos diferentes segmentos da sociedade, tanto nos lugares que tem maior tecnologia, que é mais bem estruturado, mais rico, quanto em lugar que é menos estruturado. Visando adequar o termo lixo produzido nas nossas cidades, costuma-se usar a denominação resíduo sólido, porque a gente fala como lixo é tudo aquilo que não serve para nada. Mas a gente sabe que muitas coisas produzidas por nós podem ser reutilizadas de alguma forma, então deu-se o nome resíduo. Resíduo sólido, a significação do que é tudo aquilo que normalmente chamamos de lixo. Ele é qualquer matéria sólida produzida pelo homem e pela natureza. Esses resíduos a gente sabe que podem ser reutilizados, reaproveitados de alguma forma. Então essa é a atual preocupação da sociedade, uma forma em que a gente produza menos lixo e também a gente possa reutilizar, reaproveitar esse lixo, esse resíduo sólido, que a gente produz. São estudos, palestras, ações, que visam conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação dos nossos recursos naturais, a água, o ar e o solo. Hoje em dia tem muitas palestras, muitos estudos, muitas ações, na sociedade que visam mostrar à população e trazer essa consciência, de que a gente deve preservar os recursos naturais que são tão importantes na nossa vida. A água, a gente não vive sem água, A gente utiliza água para diversas coisas na nossa vida, beber, cozinhar, tomar banho e tantas outras. O ar, a gente precisa manter um ar limpo para ajudar na nossa respiração, para que a gente não tenha problemas respiratórios e tantas outras coisas. É essencial para a nossa vida. E o solo também é outro recurso natural muito importante, que é dele que a gente retira os alimentos, é dele que a gente retira a matéria-prima para a gente produzir tanta coisa, é nele que a gente constrói a nossa moradia. Então a gente deve preservar muito, muito, muito esses recursos. E sabendo da importância dos elementos naturais para a garantia de vida dos seres vivos, para a nossa garantia de vida, algumas medidas devem ser adotadas para preservá-los, visto que do solo, o homem retira seu alimento e constrói sua moradia. Aí na imagem, tem para vocês uma plantação, cenoura, cebola, rabanete, cebola também, que a gente utiliza bastante na nossa alimentação, E do outro, o solo servindo como lugar onde a gente constrói a nossa moradia, a gente constrói nossa casa, nosso tetozinho, que é nosso lar no solo. Então, também devemos preservá-lo por conta disso. O solo sofre com a poluição causada pelos lixos urbano, industrial, eletrônico, químico e hospitalar. Essa poluição causada por esses lixos afetam a qualidade de vida das pessoas e o equilíbrio ambiental. Fica muito sujo e traz algum tipo de resíduo que possa causar doença, sabe? Muitos objetos poluentes não são biodegradáveis, eles não se desfazem tão rapidamente, E alguns demoram séculos, anos, 100 anos, 200, para poder se degradar, se decompor, e eles não são decompostos por seres vivos, A gente sabe, as bactérias, os fungos decompõem algum tipo de material e eles vêm se acumulando na natureza. Imagina só a gente produzindo lixo e vem acumulando, vai ser o planeta lixo. Não pode, gente? Aí nessa imagem, a gente traz para vocês um monte de resíduo acumulado, e aí tem uma imagem, que tanta representatividade, o globo meio que quase encoberto por essa quantidade de lixo, sabe? A gente tem que
refletir bastante sobre esse consumo e sobre essa produção de lixo, se a gente pode separar o que pode ser reciclado e o lixo orgânico, que é o que resto de alimentos, o que não pode ser reciclado, mas pode ser reutilizado, servir como adubo, sabe? A gente tem que ter essa consciência sobre esse nosso consumo e sobre essa nossa produção de lixo, que isso afeta a qualidade da nossa vida e o equilíbrio ambiental, vem destruindo rios, florestas, o ar fica poluído, fica com um mau cheiro. Uma boa parte das cidades brasileiras joga seu lixo diretamente no solo, sem nenhum tratamento, em locais conhecidos como lixões, causando a poluição, a proliferação de ratos, baratas, moscas e tantos outros bichinhos, né? Aí essa imagem, a primeira imagem que eu trago para vocês é de um lixo jogado assim, a céu aberto, algum lugar, e na outra é um lixão. Aí vem muito lixo acumulado, isso traz muita poluição para o solo, para o ar, e traz uma proliferação de ratos, baratas, moscas, sabe? Não é legal. A poluição causada pelo lixo, quando jogado sem tratamento ou reciclagem, produz no solo chorume, que é uma espécie de líquido escuro e mal cheiroso e de elevado potencial poluidor, que quando é em contato com o solo, ele contamina a água do subsolo, aquelas águas subterrâneas que ficam lá. Eles são contaminados, ela é contaminada porque ele penetra, o líquido penetra, como a água penetra no solo, esse líquido também vai penetrando no nosso solo e contamina essa água, sabe? Do subsolo e também contamina algumas nascentes dos rios. Então o rio, as águas dos rios que vão para o mar, vem pouco contaminada. Vale ressaltar que o funcionamento e a instalação de lixões é terminantemente proibido no Brasil. Tem uma lei que proíbe as instalações de lixão no nosso país. Hoje em dia se chama aterro sanitário, que é quando ocorre meio essa separação dos materiais que podem ser reciclados, do que não pode ser reciclado, para o lixo também não ficar a céu aberto. Aí na imagem eu trago para vocês, tá vendo esse líquidozinho preto aí, é o chorume. Ele não tem um cheiro bom, é mal cheiroso, ele é bastante poluidor, sabe? Até para estar entrando em contato a gente com esse líquido e as águas do subsolo vão ficando contaminadas, o solo, o ambiente já não é propício para a gente estar lá. Então vamos ter essa consciência de não estar jogando lixo assim diretamente, acumulando lixo no chão, jogando lixo em todo lugar. Esperar a coleta do caminhão, né, que passa, ver o horáriozinho certo para estar botando, para eles recolherem esse lixo. Além do lixo, o uso de produtos químicos, né, causa sérios problemas no solo. Os pesticidas usados para eliminar praga das lavouras são exemplos de substâncias poluidoras do solo. E os fertilizantes, né, como agrotóxicos, também causam a poluição no solo. Não só o lixo, né, causa poluição no solo. O uso desses produtos químicos que servem para livrar as grandes plantações da nossa agricultura causam a poluição no solo. Na imagem que eu trago para vocês é um aviãozinho, ó, passando, jogando pesticida ou fertilizante, ó, nessa grande plantação, né, nessa lavoura. E isso aí, esse produto, ele se infiltra também no solo, poluindo aquele solo, aquela água subterrânea. O tratamento do lixo é o grande desafio para a nossa sociedade. Para que a gente possa cada vez mais ter menos lixo, produzir menos lixos, ter uma estação, poder reutilizar, reciclar, reaproveitar esse lixo, né? O desmatamento também é outro grande problema, um grave problema causado ao solo, visto que a derrubada da vegetação e as queimadas tornam o solo pobre em nutrientes, já que matam os seres decompositores e aceleram a erosão, vem causando buracos, esse solo vem se degradando muito fácil. E essa é uma prática também que empobrece o nosso solo. No solo tão rico e ali não se planta mais, ali não, esse solo fica infértil e inutilizável.
Algumas medidas precisam ser adotadas com urgência para diminuir o impacto da poluição do solo. Como, por exemplo, a redução da produção de lixo, que a gente vem tanto falando, consumir só o que é necessário, sabe? A gente compra, produz lixo, e não pensa que esse lixo vai ficando ali no nosso meio ambiente, causando poluição no ar, poluição no solo, nas águas. Também outra medida que pode ser adotada é o tratamento adequado do lixo, né? Que é a reciclagem. O saneamento básico, que é tão importante, né, na nossa sociedade, a reciclagem, a utilização de técnicas agrícolas menos poluentes, né, sem uso de agrotóxicos, como a gente vem falando. Pensar alguma técnica que não use esses componentes químicos que vêm causando problemas também, poluindo o nosso solo. Então, pessoal, como a gente vem falando, a gente precisa cuidar dos nossos meios, né, dos nossos recursos naturais, a água, o ar e o solo também é muito importante, que é de onde a gente retira o nosso alimento, as matérias-primas necessárias para a gente construir uma cadeira, uma mesa, fazer um perfume do extrato de uma flor, construir a nossa moradia, né? Então o nosso solo também deve ser bastante preservado e vamos adotar medidas para que a gente diminua o impacto que ele vem sofrendo com a poluição e com a degradação, tá bom? Vamos pensar nos cuidados que devemos ter com esse recurso tão importante para a nossa vida. Um beijo e até a próxima aula de ciências.